Meu nome é Sofia, tenho 32 anos, e eu costumava pensar que convites para jantar em família significavam amor, não uma emboscada. O choque no meu rosto quando meus pais deslizaram aqueles papéis de empréstimo pela mesa de madeira, com seus sorrisos expectantes tão falsos quanto a caneca de melhor filha do mundo, que me deram anos atrás. Depois de trabalhar desde os 16 anos, pagando R$ 150 mil em dívidas estudantis sozinha, enquanto via meu irmão Lucas viver às custas dos meus pais, essa foi a gota d'água. Eles não faziam ideia de que antes de dirigir para a casa deles, eu já tinha comprado uma passagem só de ida para longe da vida deles. Estou compartilhando isso a milhares de quilômetros de distância. Mas antes de contar como finalmente me libertei, me diga de onde você está assistindo. E se inscreva no canal se o drama financeiro familiar lhe parece familiar demais. Crescendo em nossa casa de classe média em um bairro tranquilo de Campinas, no interior de São Paulo, eu nunca questionei por que meus pais me tratavam de forma diferente do meu irmão. Lucas era 4 anos mais novo. E eu sempre presumi que as diferenças eram porque eu era mais velha ou porque eu era menina. Nossa casa era agradável, 4 quartos em um bairro com boas escolas e um quintal que meu pai cuidava meticulosamente todo fim de semana. Não éramos ricos, mas vivíamos confortavelmente. Ou pelo menos era o que eu pensava. A primeira prova real da desigualdade veio quando fiz 16 anos. Enquanto minhas amigas ganhavam carros, ou pelo menos aulas de direção de seus pais, eu recebia um sermão sobre responsabilidade e independência. Sofia, achamos que é importante você aprender o valor do trabalho duro, minha mãe explicou uma noite. Conseguimos uma entrevista para você no supermercado Extra, neste fim de semana. A dona Lúcia é a gerente lá, e ela me deve um favor. Em 2 semanas, eu estava trabalhando 20 horas por semana como caixa, depois da escola e nos fins de semana. Meus pais fizeram parecer que estavam me fazendo um favor, ensinando-me habilidades de vida que me serviriam bem no futuro. Eu acreditei neles porque, bem, eles eram meus pais. Por que eu questionaria a sabedoria deles? Enquanto isso, Lucas tinha 12 anos e já estava sendo preparado para a grandeza. Seu equipamento de futebol era de primeira linha. Seus fins de semana eram cheios de viagens com o time e treinos especializados que agora sei que não eram baratos. O Lucas precisa se concentrar em desenvolver suas habilidades atléticas. Dizia meu pai com orgulho. Ele tem um potencial real para uma bolsa de atleta de futebol. Quando chegou a hora de eu comprar meu primeiro carro, aos 18 anos, eu tinha economizado R$ 9 mil do meu emprego no supermercado. Consegui comprar um Fiat Palio usado com 180 mil quilômetros e um barulho misterioso que nunca desaparecia, não importava quantas vezes eu o levasse ao mecânico. Eu tinha orgulho daquele carro porque eu mesma o conquistei. 2 anos depois, quando Lucas fez 16 anos, meus pais o surpreenderam com um Hyundai Adiabé 20 novinho em folha. Não era um veículo de luxo, mas certamente era mais novo e melhor do que qualquer coisa que eu poderia ter comprado naquela idade. A desculpa desta vez. O treino de futebol acaba tarde e nem sempre podemos buscá-lo. Ele precisa de um transporte confiável. Como se meus compromissos tivessem sido menos importantes. Material escolar e roupas seguiam o mesmo padrão. Aprendi a procurar em pontas de estoque e liquidações de volta às aulas, orçando cuidadosamente o dinheiro que ganhava. Lucas simplesmente fazia pedidos que eram atendidos sem questionamento. Os tênis da moda, o jeans da marca, a calculadora gráfica cara que eu tive que economizar 3 salários para comprar. O Lucas está naquela idade em que se enturmar é muito importante. Minha mãe justificava quando eu ousava apontar a disparidade. Você sempre foi tão madura e prática, Sofia. É por isso que temos tanto orgulho de você. O elogio deles era sempre sobre como eu era independente e responsável, enquanto Lucas era elogiado por suas conqueturas e potencial. Eu não percebia na época que eles me moldaram para ser a responsável, não me dando outra escolha. Durante meu 2º ano do ensino médio, ouvi uma conversa que deveria ter sido um sinal de alerta. Eu estava pegando um copo d'água na cozinha quando ouvi meus pais discutindo finanças na sala. Devemos ter o suficiente para a faculdade completa do Lucas, quando ele se formar, especialmente se ele conseguir algum tipo de bolsa de atleta para complementar, disse meu pai. E o fundo da Sofia? Perguntou minha mãe. Houve uma pausa antes de meu pai responder. Bem, sempre planejamos que o fundo dela fosse mais limitado.
Ela já está mostrando que consegue se virar sozinha. Além disso, com as notas dela, provavelmente conseguirá bolsas acadêmicas. Fiquei parada no corredor, o gelo no meu copo d'água tilintando acusadoramente. Eles sempre me disseram que tinham fundos para a faculdade de nós dois, só não como eram proporcionais. Voltei para o meu quarto sem que eles soubessem que eu tinha ouvido. Mas algo mudou em mim naquela noite. Quando o terceiro ano chegou e era hora de se inscrever para o vestibular e para as universidades, eu me joguei nas inscrições de bolsas de estudo. Me inscrevi em 23 bolsas diferentes, escrevendo redação após redação até tarde da noite, depois de terminar minha lição de casa e meus turnos de trabalho. Ganhei 7 delas, totalizando cerca de R$ 25 mil para o meu primeiro ano. Quando anunciei orgulhosamente meu sucesso com as bolsas no jantar, minha mãe deu um tapinha na minha mão e disse: "Viu? Sabíamos que você daria um jeito." Meu pai acrescentou: "Essa independência vai te servir bem na vida, Sofia." Nenhum deles mencionou quanto eles contribuiriam. Quando finalmente tomei coragem para perguntar, eles pareceram desconfortáveis. "Reservamos R$ 35 mil para você", disse minha mãe. "Mas isso é realmente tudo o que podemos administrar com nossas outras despesas." Essas outras despesas incluíam a reforma do porão com um home theater, que foi instalado no mesmo mês, principalmente para que Lucas e seus amigos tivessem um lugar legal para ficar. A formatura do ensino médio deveria ter sido o meu momento de brilhar. Fui a oradora da turma, fazendo um discurso no qual trabalhei por semanas. Meus pais sentaram-se na plateia, aplaudindo nos momentos apropriados, tirando as fotos obrigatórias, mas o jantar de comemoração depois foi interrompido porque Lucas tinha um jogo-treino de futebol que eles não queriam perder. "Você entende, né, querida?" perguntou minha mãe, sem realmente esperar por uma resposta. "Aquele olheiro da universidade tal pode estar lá assistindo. Pode ser uma grande oportunidade para o Lucas." Eu assenti e os vi sair apressados, me deixando com uma fatia de bolo de comemoração pela metade e a conta, que eles casualmente sugeriram que eu poderia cobrir com parte do meu dinheiro de formatura. Enquanto me preparava para ir para a Universidade Estadual, com minha bolsa parcial e a certeza de que empréstimos cobririam o que a contribuição dos meus pais e minhas economias não cobriam, eu ainda me apegava à crença de que estava simplesmente aprendendo lições de vida valiosas. Que um dia toda essa responsabilidade valeria a pena e eles reconheceriam minhas conquistas com o mesmo entusiasmo que demonstravam pelos passes completos e gols de Lucas. Arrumei minhas coisas no meu velho Fiat Palio sozinha, abracei meus pais na entrada da garagem enquanto eles me desejavam sorte e dirigi em direção ao que eu pensava ser um novo começo. Mal sabia eu que os padrões estabelecidos na minha infância só se intensificariam à medida que todos nós envelhecêssemos. Ao entrar no campus naquele primeiro dia, senti uma onda de liberdade e possibilidade que fez meu coração disparar. Meu quarto no dormitório era pequeno, mas inteiramente meu, ou pelo menos metade meu, compartilhado com uma colega de quarto chamada Alicia, que era do interior do estado. Pela primeira vez na vida, eu estava tomando decisões sem a sombra das expectativas da minha família. Eu podia ficar acordada até tarde se quisesse, tomar sorvete no café da manhã ou passar um domingo inteiro lendo romances em vez de trabalhar. Essa fantasia durou exatamente 2 semanas, até que o primeiro lembrete de pagamento da mensalidade chegou. Apesar das minhas bolsas e da contribuição dos meus pais, eu ainda precisava cobrir cerca de R$ 18 mil por semestre, mais livros, material e despesas de moradia. O escritório de auxílio financeiro me ajudou a conseguir empréstimos estudantis, mas rapidamente ficou claro que eu precisaria trabalhar se quisesse comer algo além de macarrão instantâneo ou ter qualquer tipo de vida social. Encontrei um emprego na livraria da universidade que me dava 20 horas por semana. Quando isso não foi suficiente, adicionei 10 horas em uma cafeteria perto do campus. Meu dia típico começava às 5h30 da manhã para o turno de abertura na cafeteria, depois as aulas, depois um turno à noite na livraria, seguido por lição de casa até meus olhos não conseguirem mais ficar abertos. Enquanto minha colega de quarto e outros amigos do meu andar iam a festas e jogos de futebol, participavam de clubes e criavam memórias, eu media minha vida em incrementos de 15 minutos, maximizando cada momento para manter minhas notas enquanto ganhava o suficiente para sobreviver. Eu não podia me dar ao luxo de perder minha bolsa acadêmica, então o sono era muitas vezes o sacrifício que eu fazia.
Meus pais ligavam uma vez por semana, geralmente nas noites de domingo. As conversas seguiam um padrão previsível. Como estão suas aulas? Perguntava minha mãe. Bem, eu dizia, cansada demais para elaborar. Você está comendo direito? Era a próxima pergunta, seguida por: você está sendo cuidadosa com seu dinheiro? Eles nunca perguntaram se eu estava feliz, se estava fazendo amigos ou se a faculdade era tudo o que eu sonhava. Eles certamente nunca perguntaram se eu precisava de algo. As poucas vezes que visitaram o campus, encontraram defeito em tudo. Meu apartamento ficava em um bairro tão perigoso, embora fosse uma moradia estudantil padrão. Meus móveis de brechó eram surrados, mas eles não ofereceram soluções. Eles me levaram para almoçar em restaurantes de rede onde examinavam os preços do cardápio antes de pedir e me lembravam para não pedir nada muito caro porque, você sabe, o dinheiro está curto. Enquanto isso, Lucas estava terminando o ensino médio como o craque do time, com olheiros de várias faculdades, mostrando interesse. Quando ele foi aceito na PUC com uma bolsa de atleta parcial, meus pais deram uma festa enorme para ele. Não pude ir porque tinha provas finais e não podia pagar a passagem de ônibus para casa, mas minha mãe mandou fotos do bolo elaborado e das decorações. 2 anos depois que comecei a faculdade, Lucas se juntou às fileiras de estudantes universitários. As diferenças em nossas experiências tornaram-se ainda mais gritantes. Uma terça-feira à noite, durante meu 3º ano, recebi uma ligação da minha mãe. Adivinha? Acabamos de voltar de montar o apartamento do Lucas. Ela anunciou, a empolgação evidente em sua voz. Ah! Pensei que ele ia ficar nos dormitórios, respondi, calculando mentalmente quanto custaria um apartamento perto da PUC. Bem, ele ia, mas você sabe como o sono dele é importante para o desempenho, e ele realmente precisa de seu próprio espaço para se concentrar no futebol e nos estudos. Encontramos este apartamento adorável de um quarto a apenas 10 minutos do campus. Seu pai e eu assinamos o contrato como fiadores. Que ótimo, consegui dizer, olhando ao redor do meu próprio apartamento apertado, compartilhado com outras 2 meninas para dividir o aluguel em 3. Compramos todos os móveis novos para ele também, ela continuou, e um notebook novo para os trabalhos da faculdade. O treinador disse que todos os jogadores precisam de bons computadores para analisar as filmagens dos jogos. Olhei para o meu próprio notebook, de segunda mão e já mostrando sinais de falha iminente, preso em um canto com fita adesiva. Como ele vai lidar com o aluguel e as despesas? Perguntei, genuinamente curiosa, já que Lucas nunca tinha trabalhado um dia na vida. Houve uma pausa antes que minha mãe respondesse. Ah, nós estamos cobrindo isso. O Lucas precisa se concentrar no futebol e na faculdade. A bolsa cobre a mensalidade, mas nós estamos cuidando das despesas de moradia. A bolsa cobre toda a mensalidade dele? Não pude deixar de perguntar. A maior parte. Estamos pagando o resto, mas você sabe, é um investimento no futuro dele. Uma carreira no esporte pode realmente garantir a vida dele. Depois que a ligação terminou, sentei-me na minha cama e, pela primeira vez em anos, permiti-me chorar pela injustiça de tudo aquilo. Meus pais me disseram que não havia dinheiro suficiente no meu fundo da faculdade. No entanto, de alguma forma, havia de sobra para o apartamento, móveis, notebook e o resto da mensalidade de Lucas. Aquela noite marcou um ponto de virada na forma como eu via a dinâmica da minha família. Não era que eu estava sendo ensinada a ter responsabilidade enquanto Lucas estava sendo mimado. Era que eles o valorizavam mais, investiam mais nele, acreditavam mais nele. A percepção foi ao mesmo tempo desoladora e libertadora. Parei de esperar tratamento igual e me concentrei inteiramente no meu próprio caminho. À medida que meus anos de faculdade progrediam, também progredia minha dívida de empréstimo estudantil. Apesar de trabalhar 30 horas por semana e manter uma carga horária completa de aulas, tive que fazer empréstimos adicionais para cobrir o aumento das mensalidades e as despesas básicas de vida. Na época da formatura, eu estava encarando uma dívida de R$150 mil. Meu último semestre foi um borrão de candidaturas a empregos, entrevistas e provas finais. Eu estava determinada a garantir uma posição antes da formatura, sabendo que não teria nenhuma rede de segurança financeira. Quando recebi uma oferta de uma agência de marketing em São Paulo, 2 semanas antes da formatura, o alívio foi avassalador. O salário inicial não era impressionante, mas era um pé na porta e incluía plano de saúde. O dia da formatura chegou com um tempo surpreendente.
ensolarado e quente após uma semana de chuvas de primavera. Eu mantive uma média de 8,8, apesar do meu horário de trabalho me formando com mérito acadêmico. Meus pais compareceram à cerimônia, chegando pouco antes de começar e saindo imediatamente depois para voltar para o jogo de primavera de futebol do Lucas. Estamos muito orgulhosos de você, disse meu pai, me dando um abraço rápido. Mas precisamos pegar a estrada. O jogo do Lucas começa às 4 e prometemos que estaríamos lá cedo para ajudar a organizar o churrasco. Minha mãe me entregou um cartão com um vale-presente de R$ 200 da Talking Stock para seu novo lugar em São Paulo, ela explicou. Toda pequena ajuda conta quando você está começando, certo? Agradeci a eles com um sorriso ensaiado e os observei correr para o carro. R$ 200 para construir uma nova vida, enquanto eles gastaram milhares para garantir que Lucas tivesse tudo o que precisava desde o primeiro dia de sua experiência universitária. Naquela noite, comemorei com minhas colegas de quarto e alguns amigos das aulas, pessoas que viram minha luta diária e respeitavam minha ética de trabalho. Enquanto compartilhávamos um espumante barato e relembrávamos nossos anos de faculdade, percebi que eu havia construído algo valioso, afinal. Não o apoio familiar que eu sempre desejei, mas uma autoconfiança que nunca poderia ser tirada de mim. 2 semanas depois, coloquei tudo o que possuía no meu Fiat Palio ainda barulhento e dirigi para São Paulo. Os boletos do empréstimo estudantil chegaram ao meu novo endereço antes mesmo de eu desempacotar. O período de carência terminaria em 6 meses. A contagem regressiva para o pagamento havia começado. Meu primeiro apartamento em São Paulo era um kitnet na Zona Norte que poderia ser generosamente descrito como aconchegante, mas era mais precisamente minúsculo e caro. Ainda assim, era meu, pago com meu próprio salário, e representava o primeiro espaço real que pertencia apenas a mim. Eu o mobiliei com achados de segunda mão, pechinchas do marketplace do Facebook e algumas compras estratégicas em lojas de desconto. O cargo de nível inicial na agência Marshall pagava R$ 4.500 por mês, o que parecia impressionante até eu calcular meu salário líquido após impostos, plano de saúde e contribuições para a Previdência. Assim que meu período de carência do empréstimo estudantil de 6 meses terminasse, R$ 1.800 desapareceriam do meu orçamento mensal para pagamentos do empréstimo. Criei uma planilha para rastrear cada despesa: aluguel, contas, supermercado, transporte, empréstimos estudantis e uma pequena alocação para um fundo de emergência não deixavam quase nada para entretenimento, roupas novas ou um jantar ocasional fora. Eu levava marmita todos os dias, encontrava eventos gratuitos pela cidade para entretenimento e aprendi a cortar meu próprio cabelo com tutoriais do YouTube. 3 meses em minha nova vida, minha mãe ligou para discutir os planos de Natal. Estamos esperando você em casa para o feriado, é claro, disse ela, como se já estivesse decidido. A vovó e o vovô virão, e a tia Sônia e o tio Roberto, toda a família estará aqui. Não tenho certeza se consigo ir, respondi cuidadosamente. Acabei de começar neste emprego e ainda não acumulei muitos dias de férias. Isso era parcialmente verdade. Eu só tinha 2 dias de folga disponíveis. Mas a verdade maior era que eu não podia pagar a passagem de ônibus de ida e volta de R$ 500 para casa. Não com o primeiro pagamento do meu empréstimo estudantil se aproximando. Com certeza eles vão te dar folga no Natal, pressionou minha mãe. É um momento de família. Vou ver o que posso fazer, prometi, sem me comprometer. 2 dias depois, mandei um e-mail dizendo que não conseguiria ir para casa no feriado. Passei o dia de Natal sozinha no meu apartamento com um frango de padaria do supermercado e purê de batata de caixinha, assistindo a filmes antigos no meu notebook. Quando liguei para casa naquela noite para desejar a todos um Feliz Natal, meu pai atendeu com uma ponta de decepção na voz. Gostaríamos que você tivesse feito mais esforço para estar aqui, disse ele. O Lucas dirigiu 5 horas depois do treino ontem para chegar em casa. A família deveria ser uma prioridade. O que ele não mencionou foi que Lucas dirigiu para casa no carro que eles compraram para ele, provavelmente com dinheiro para a gasolina que eles forneceram para uma refeição gratuita garantida e provavelmente algum dinheiro para levar de volta para a faculdade. A comparação não era justa, mas a expectativa deles também não era. Durante uma ligação em família perto do Ano Novo, que também perdi devido a compromissos de trabalho,
Minha mãe me colocou no Viva Voz, para que todos pudessem dizer olá. A Sofia está trabalhando tanto em São Paulo. Ela disse a todos que podiam ouvir. Ela está sendo muito independente. O tio Roberto interveio com o que ele certamente achava ser uma observação útil. Bem, se você tivesse escolhido uma carreira melhor, não estaria passando por tantas dificuldades. Formados em administração são fáceis de encontrar por aí. Ninguém o contradisse ou defendeu minhas escolhas. Ouvi Lucas rir ao fundo antes de mudar de assunto para a recente vitória de seu time de futebol. À medida que meu primeiro ano em São Paulo progredia, também progredia a minha determinação de me livrar da dívida o mais rápido possível. Cada bônus ou pequeno aumento ia diretamente para pagamentos do empréstimo acima do mínimo exigido. Peguei trabalhos freelance de design gráfico nos fins de semana, aprendi novas habilidades de software com livros da biblioteca e trabalhei incansavelmente em eventos gratuitos da indústria. Em maio, Lucas se formou na faculdade. Não pude comparecer à sua formatura devido a um compromisso de trabalho que não pude reagendar. Na realidade, me ofereci para o turno do fim de semana porque sabia que não suportaria ver meus pais radiantes de orgulho e cobrindo-o de presentes, enquanto minha própria formatura tinha sido uma nota de rodapé na história da família. Demos um carro de presente de formatura para o Lucas, mencionou minha mãe casualmente durante nossa ligação semanal. Nada sofisticado, apenas um Jeep Renegade novo para substituir o HB20 dele. Ele precisa de algo confiável para entrevistas de emprego. Engoli a observação de que eu tinha dirigido para todas as minhas entrevistas de emprego no meu Fiat, com 10 anos de uso e mais de 250 mil quilômetros rodados. Em vez disso, parabenizei Lucas por sua formatura e pelo carro novo. 3 meses depois, Lucas anunciou seu noivado com Milena, sua namorada da faculdade. Meus pais imediatamente começaram a planejar uma festa de noivado elaborada e a discutir sua contribuição para o casamento. Sempre guardamos dinheiro para o casamento de vocês dois, minha mãe me disse, quando expressei surpresa com o envolvimento financeiro deles. É tradição os pais ajudarem com os custos do casamento. Isso era novidade para mim, considerando que todas as outras tradições financeiras me ignoraram completamente. O casamento de Lucas, no verão seguinte, foi um evento luxuoso em um clube de campo com 200 convidados. Como sua única irmã, eu era esperada para ser madrinha, o que veio com despesas que eu mal podia pagar. Só o vestido custou R$ 1.000, sem incluir os ajustes. Depois, vieram a contribuição para o chá de panela, as despesas da despedida de solteira e o presente de casamento. Coloquei a maior parte no cartão de crédito, sabendo que levaria meses para pagar, atrasando significativamente meu plano de quitação do empréstimo estudantil. Durante a recepção, ouvi meu pai conversando com seu irmão perto do bar. Estamos ajudando eles com a entrada de uma casa como presente de casamento, disse ele orgulhosamente. Conseguimos para eles aquele novo condomínio na zona leste da cidade. É o mínimo que podemos fazer para ajudá-los a começar a vida juntos, certo? Pedi licença para ir ao banheiro, onde me sentei em uma cabine, respirando fundo para conter as lágrimas. O mínimo que eles podiam fazer por Lucas e sua nova esposa era mais do que eles jamais fizeram por mim. Voltei para a recepção com um sorriso fixo, dancei quando esperado e fui embora assim que foi socialmente aceitável. De volta a São Paulo, mergulhei no trabalho com determinação renovada. Minhas avaliações de desempenho foram estelares e eu estava recebendo contas cada vez mais importantes para gerenciar. Minha supervisora imediata, Laura, tornou-se uma espécie de mentora, reconhecendo minha ética de trabalho e atenção aos detalhes. Durante esse tempo, conheci Steven, um arquiteto que morava no meu prédio. Nosso relacionamento se desenvolveu lentamente. Cafés se tornaram jantares, que se tornaram viagens de fim de semana para o litoral. Ele era gentil e ambicioso, com um relacionamento próximo com sua família, que ao mesmo tempo me atraía e me confundia. Por que você nunca fala sobre sua família? Ele perguntou uma noite, 6 meses em nosso relacionamento. Eu dei minhas respostas vagas, padrão, sobre crescer no interior de São Paulo e ter um irmão mais novo, mas Steven sentiu que havia mais. Você fica tensa sempre que o assunto é família, ele observou. E você sempre tem uma desculpa para não ir para casa nos feriados. O que aconteceu lá? Naquela noite, eu contei tudo a ele. O tratamento desigual, o fardo financeiro que carreguei sozinha, o tratamento preferencial contínuo de Lucas.
Steven ouviu sem interromper, sua expressão tornando-se cada vez mais preocupada. Isso não é normal, Sofia, ele disse finalmente. Famílias não deveriam ter favoritos dessa maneira. Talvez eu esteja exagerando. Ofereci, de repente me sentindo desleal, apesar de anos de evidências. Você não está, ele me assegurou. E isso explica muito sobre por que você é tão dura consigo mesma e tão relutante em aceitar ajuda de qualquer pessoa. Nosso relacionamento continuou por mais um ano, mas eventualmente a tensão da minha situação financeira se tornou demais. Steven queria viajar, sair mais, construir uma vida que incluísse mais do que trabalho e pagamento de dívidas. Eu não conseguia acompanhar seu estilo de vida sem comprometer meus objetivos financeiros, e me recusei a me tornar dependente de seu apoio. Nos separamos amigavelmente, mas sua ausência deixou um espaço vazio em minha vida cuidadosamente estruturada. 5 anos após a formatura, alcancei um marco significativo. Eu havia pago metade dos meus empréstimos estudantis através de uma vida disciplinada e cada centavo extra indo para o principal. Comemorei sozinha no meu apartamento com uma garrafa de vinho um pouco mais cara do que o normal, olhando para o extrato do empréstimo que mostrava R$75 mil restantes, em vez de R$150 mil. No dia seguinte, recebi uma ligação da minha supervisora. A empresa estava abrindo um novo escritório em Belo Horizonte, e ela estava me recomendando para uma posição de marketing sênior lá. Significaria um aumento significativo, maiores responsabilidades e um novo começo em uma nova cidade. Ao desligar o telefone, senti uma onda de empolgação e possibilidade que não experimentava desde aqueles primeiros momentos de esperança no campus da faculdade. Talvez uma mudança física me ajudasse a estabelecer a distância emocional de que eu precisava das expectativas e decepções da minha família. Eu aceitei a posição sem consultar meus pais, assinei um contrato de aluguel de um apartamento sem vê-lo pessoalmente, exceto por tours virtuais, e me preparei para me mudar para Belo Horizonte. Meu velho Fiat finalmente pifou pouco antes da mudança, forçando-me a comprar um Toyota usado com baixa quilometragem que eu esperava que durasse pela próxima fase da minha vida. Enquanto empacotava meu apartamento em São Paulo, encontrei o vale-presente da Tok e Stock, que meus pais me deram na formatura. Eu nunca o usei, guardando-o para alguma emergência futura imaginada. Os R$200 que meus pais contribuíram para a minha vida adulta ficaram sem uso em uma gaveta, uma metáfora perfeita para o investimento mínimo deles no meu sucesso. Belo Horizonte me acolheu com seu calor e seu verde surpreendente. Meu novo apartamento era significativamente melhor que meu kitnet em São Paulo. Um apartamento de um quarto com uma sala de estar de verdade e uma pequena varanda com vista para um pátio. A promoção veio com um aumento de 20% no salário, me empurrando para uma nova faixa de imposto de renda e me permitindo acelerar meu plano de pagamento da dívida. Os primeiros meses foram consumidos aprendendo minha nova função, estabelecendo relacionamentos com clientes e membros da equipe e explorando minha nova cidade. Entrei para um grupo de corrida que se reunia nas manhãs de sábado no Parque Mangabeiras, encontrando comunidade entre estranhos que gradualmente se tornaram amigos. Meu contato com a família diminuiu para ligações mensais e check-ins obrigatórios nos feriados. Eu enviava presentes de Natal e aniversários encomendados online e enviados diretamente para evitar a necessidade de visitar. Meus pais raramente iniciavam contato, a menos que tivessem notícias para compartilhar sobre Lucas ou precisassem confirmar minha presença em algum evento familiar, que eu acabaria recusando. O Lucas e a Milena estão esperando um bebê, anunciou minha mãe durante uma dessas ligações, sua voz borbulhando de empolgação. Você vai ser tia, nós vamos ser avós. Que notícia maravilhosa, respondi, genuinamente feliz por meu irmão, apesar de nosso relacionamento complicado. Para quando é o parto? Julho, bem no meio do ano. Já estamos planejando ajudá-los a converter o escritório em um quarto de bebê. Seu pai está falando em tirar uma semana de folga do trabalho para pintar e montar os móveis. Lembrei-me de pintar meu próprio apartamento em São Paulo sozinha, montando móveis de desconto com instruções que pareciam escritas em uma língua estrangeira, mas afastei a memória. Isso é muito legal da parte de vocês, eu disse em vez disso. Bem, é isso que a família faz, respondeu minha mãe sem um pingo de ironia. Nós nos apoiamos. Theo, meu sobrinho, nasceu em 10 de julho,
Um menino saudável, com o queixo de Lucas e os olhos de Milena, de acordo com a enxurrada de fotos que chegaram ao meu celular. Enviei uma cesta de presentes de bebê Cara e um cartão escrito à mão, prometendo conhecer meu sobrinho em breve, quando o trabalho permitisse. Meus pais se tornaram avós devotados imediatamente. Suas conversas agora giravam inteiramente em torno do desenvolvimento de Theo, das coisas fofas que ele fazia e de como ele era claramente avançado para sua idade. Eles iam para a casa de Lucas e Milena todo fim de semana, cuidando do bebê para que os novos pais pudessem ter encontros, trazendo presentes elaborados só por trazer e documentando cada momento com fotografias que compartilhavam em grupos de texto da família. 8 meses após o nascimento de Theo, recebi uma ligação tensa da minha mãe. O Lucas perdeu o emprego, disse ela sem rodeios. A empresa demitiu todo o departamento dele. Eles estão preocupados em pagar a hipoteca com o bebê e tudo mais. Que situação difícil, eu disse, genuinamente solidária. A perda do emprego era um medo que também pairava no fundo da minha mente. Ele tem alguma perspectiva em vista? Ele está procurando, claro, mas o mercado de trabalho não está bom agora. Seu pai e eu estamos ajudando eles temporariamente. Estamos cobrindo a hipoteca deles por alguns meses até ele encontrar algo. Fiz um cálculo mental rápido. A casa de Lucas e Milena ficava em um bairro nobre, o que significava que a hipoteca deles era provavelmente de pelo menos R$ 6.000 por mês. Meus pais estavam casualmente cobrindo essa despesa temporariamente, enquanto eu fui deixada para administrar R$ 150.000 em empréstimos estudantis por conta própria. Isso é muito generoso da parte de vocês. Eu disse cuidadosamente. É o que os pais fazem, respondeu minha mãe. Não podemos deixar que eles percam a casa, especialmente com o Theo. A família tem que se unir em tempos difíceis. Eu queria perguntar onde essa solidariedade familiar esteve quando eu estava comendo macarrão instantâneo por dias seguidos, para pagar o aluguel enquanto trabalhava em 2 empregos e mantinha uma carga horária completa. Eu queria apontar que eu enfrentei tempos difíceis sozinha, enquanto Lucas estava sendo protegido das consequências, das incertezas da vida. Em vez disso, desejei sorte a Lucas com sua busca por emprego. E mudei de assunto. Apesar da minha situação familiar, ou talvez por causa dela, minha carreira continuou a florescer. Eu me joguei em projetos, me voluntariei para tarefas desafiadoras e construí uma reputação como alguém que podia lidar com clientes difíceis e prazos impossíveis. Minha avaliação anual veio com outro aumento e uma pequena equipe de analistas de marketing para supervisionar. Quando liderei uma campanha que conquistou um grande cliente nacional, dobrando as projeções de receita do nosso escritório em BH, liguei para meus pais com a notícia, permitindo-me um momento de esperança de que eles finalmente expressassem orgulho por minhas conquistas. Que bom, querida, disse minha mãe, distraída. Escuta, posso te ligar de volta? Estamos na aula de natação do Theo e ele está prestes a entrar na piscina. Não quero perder. Claro! Eu disse, a empolgação se esvaindo da minha voz. Sem problemas. Ela nunca ligou de volta. 3 meses depois, fiz o pagamento final dos meus empréstimos estudantis. 8 anos após a formatura, após milhares de horas de trabalho além do meu cargo assalariado, após sacrificar férias, uma vida confortável e relacionamentos, eu estava finalmente livre da dívida educacional. Sentei-me sozinha no meu apartamento naquela noite, o e-mail de confirmação da empresa de empréstimos exibido na tela do meu laptop. Não havia ninguém para comemorar, ninguém que realmente entendesse a montanha que eu havia escalado sozinha. Abri uma garrafa de espumante que estava guardando para uma ocasião especial, servi uma única taça e brindei a mim mesma no espelho. Você conseguiu, disse ao meu reflexo, totalmente sozinha. No dia seguinte, um e-mail do meu pai chegou com um assunto urgente de família. O corpo continha apenas um pedido para ligar para casa assim que possível. Meu estômago revirou imediatamente, supondo que alguém estava doente ou ferido. Liguei durante meu almoço, minha mente correndo pelos piores cenários. Pai, o que está acontecendo? Está todo mundo bem? Todo mundo está bem, ele me assegurou. Mas precisamos ter uma conversa em família, e é melhor que seja pessoalmente. Você pode vir para casa no próximo fim de semana? Sobre o que é isso? Insisti, não querendo me comprometer com uma viagem interestadual sem mais informações. É sobre o Lucas e a família dele.
Eles estão enfrentando alguns desafios e precisamos discutir como todos nós podemos ajudar como uma família. A fraseologia enviou sinais de alerta pelo meu cérebro, mas a preocupação com meu irmão e sua jovem família superou minha cautela. Acho que posso voar na sexta à noite e sair no domingo, eu disse relutantemente, mas não posso ficar mais tempo que isso. O trabalho está muito corrido agora. Perfeito, disse meu pai, parecendo aliviado. Teremos um jantar em família no sábado à noite. Sua mãe ficará muito feliz por você vir. Depois de encerrar a ligação, sentei-me à minha mesa sentindo-me inquieta. Anos de experiência me ensinaram que conversas em família geralmente significavam que expectativas seriam colocadas em mim, enquanto concessões seriam feitas para Lucas. Ainda assim, eu não podia recusar sem parecer insensível, especialmente se meu irmão estivesse realmente precisando. Liguei para minha amiga Raquel naquela noite, buscando uma perspectiva externa. Isso parece suspeito, disse ela depois que expliquei a situação. Eles estão sendo deliberadamente vagos sobre que tipo de ajuda querem de você. Eu sei, suspirei, mas e se for algo sério? Eu me sentiria péssima por não ir. Então vá, aconselhou Raquel. Mas tenha uma estratégia de saída. Reserve seu voo de volta para logo após o jantar, se possível. Não passe a noite lá depois do que quer que essa discussão seja. A sugestão dela fazia sentido. Mudei minha reserva original para uma chegada no sábado de manhã e um voo noturno no sábado, imediatamente após o jantar. A taxa de alteração valia a paz de espírito de saber que eu tinha uma rota de fuga. Ao confirmar os novos voos, não conseguia afastar a sensação de que estava entrando em uma situação da qual me arrependeria. Anos de dinâmica familiar me ensinaram a esperar decepção. No entanto, algum sentimento persistente de obrigação continuava me puxando de volta para a órbita deles. O voo para Campinas foi tranquilo, mas a ansiedade revirava meu estômago enquanto o avião descia. Eu não ia para casa há quase 3 anos, dando desculpas sobre compromissos de trabalho para evitar feriados e reuniões familiares. No que eu estava me metendo? E por que isso exigia minha presença física quando uma ligação teria sido suficiente? O carro alugado rangeu na familiar entrada de cascalho da casa da minha infância. Por fora, nada havia mudado. As mesmas venezianas azuis, o mesmo gramado cuidadosamente mantido, o mesmo sapo de cerâmica perto da porta da frente que estava lá desde que eu tinha 10 anos. Mas enquanto eu desligava o motor e ficava sentada por um momento, reunindo coragem, senti-me como uma estranha se aproximando de um território desconhecido. Levei minha pequena mala de rodinhas até a porta da frente e hesitei antes de tocar a campainha. Esta tinha sido minha casa por 18 anos. No entanto, agora eu estava na varanda, me sentindo como uma visita, o que eu supunha que era. Minha mãe atendeu a porta, seu rosto se iluminando com um sorriso que parecia genuíno, embora um pouco nervoso. Sofia, você conseguiu. Ela me puxou para um abraço que eu retribuí rigidamente. Entre, entre. Seu pai está na cozinha. Não sabíamos em que quarto te colocar, já que transformamos seu antigo quarto em uma academia há anos. Então, arrumamos o quarto de hóspedes. Eu a segui para dentro, notando os móveis novos, a pintura fresca, as luminárias atualizadas. Eles claramente fizeram reformas significativas desde minha última visita. A conversão em academia era novidade para mim, embora não surpreendente. Minha infância havia sido sistematicamente apagada desta casa, um cômodo de cada vez. Meu pai saiu da cozinha, enxugando as mãos em um pano de prato. Aí está ela, exclamou ele, me dando um abraço de lado sem jeito, a grande executiva de marketing da cidade grande. Como foi seu voo? Tranquilo, respondi, colocando minha mala no chão. Sem intercorrências. Bom. Bem, o jantar só será servido daqui a algumas horas. O Lucas e a família dele chegarão por volta das 5. Quer algo para beber? Água, café? Temos aquela água com gás chique que você gosta. Eu não me lembrava de ter expressado preferência por água com gás para meus pais, mas aceitei a bebida oferecida e os segui até a sala de estar. A conversa foi dolorosamente superficial, abordando o clima em BHH, os projetos recentes de paisagismo dos meus pais e o novo barco de um vizinho. Ninguém mencionou o assunto urgente de família que me trouxera até ali. Exatamente às 17 horas, a porta da frente se abriu sem uma batida e a voz de Lucas gritou: "Chegamos!"
Meu irmão apareceu na porta da sala, com a mesma aparência que eu me lembrava, talvez com pouco menos de cabelo e uma leve barriguinha. Atrás dele estava Milena, segurando Theo, agora uma criança pequena com cabelos cacheados e olhos curiosos. Sofia! A surpresa de Lucas parecia genuína. Eu não sabia que você vinha. Que ótima surpresa! A reação dele confirmou minha suspeita de que esta reunião urgente de família havia sido apresentada de forma diferente para diferentes participantes. Milena se adiantou com um sorriso caloroso. É tão bom te ver, faz tanto tempo e você nem conheceu o Theo ainda. Eu me levantei e os cumprimentei, fazendo ruídos apropriadamente entusiasmados sobre como Theo havia crescido e como ele se parecia com ambos. O menino me olhou com uma compreensível desconfiança, escondendo o rosto no ombro da mãe quando tentei dizer olá. Ele é apenas tímido com pessoas novas, explicou Milena, se desculpando. Ele se soltará durante o jantar. Minha mãe entrou imediatamente, pegando Theo dos braços de Milena. Aí está o meu meninão. Sentiu falta da vovó? Aposto que sim. Eu tenho um caminhão novo para você brincar. Quer ver? Meu pai já estava dando tapinhas nas costas de Lucas, puxando-o em direção à cozinha. Vem ver a churrasqueira nova. Comprei no mês passado e é sensacional. 6 queimadores e um defumador lateral. A coreografia familiar se desenrolou enquanto eu ficava sem jeito na sala de estar. Nenhum dos pais pensando em me incluir em nenhuma das conversas. Milena, pelo menos, teve a decência de parecer envergonhada, ficando para trás para conversar comigo, enquanto os outros desapareciam. Eles são sempre assim quando visitamos, disse ela baixinho. É um pouco demais às vezes, mas eles têm boas intenções. Eu assenti, não confiando em mim mesma, para comentar mais. O jantar foi servido às 18 horas, uma mesa elaborada com todos os pratos favoritos de Lucas. Carne de panela com cenouras e batatas, pãezinhos da padaria que ele amava na adolescência, caçarola de vagem com cebola frita por cima. Notei que não havia um único prato que fosse minha preferência na infância. Sem pimentões recheados, sem macarrão primavera, nenhum dos pratos ricos em vegetais que eu sempre gostei. A conversa girou inteiramente em torno dos marcos de desenvolvimento de Theo, da busca por emprego de Lucas e dos planos dos meus pais de levar a família para a Disney no ano seguinte. Você deveria vir também, Sofia, disse minha mãe, como se de repente se lembrasse de que eu estava lá. Se você conseguir se ausentar do trabalho, é claro. Sabemos como você é ocupada. Obrigada pelo convite. Respondi sem me comprometer. Terei que verificar minha agenda quando vocês tiverem as datas. Theo ficou inquieto à medida que a refeição avançava, resmungando e se recusando a comer mais do que algumas mordidas de purê de batata. Acho que alguém está pronto para uma pequena pausa, disse Milena, levantando-se. Vou levá-lo lá para cima para brincar um pouco. Ele precisa gastar um pouco de energia antes da sobremesa. Eu te ajudo, ofereceu minha mãe imediatamente, já fora de sua cadeira. Assim que elas saíram da sala com Theo, uma mudança notável ocorreu na atmosfera. Meu pai limpou a garganta e trocou um olhar significativo com Lucas, que de repente se tornou muito interessado em reorganizar a comida em seu prato. Sofia, começou meu pai, sua voz assumindo o tom formal que ele usava para discussões sérias. Agora que temos um momento, queríamos falar com você sobre aquele assunto de família que mencionei. Estou ouvindo, eu disse, pousando meu garfo e olhando entre eles. Como você sabe, Lucas está desempregado há um tempo, continuou meu pai. Ele teve algumas entrevistas promissoras, mas nada deu certo ainda. A oportunidade certa leva tempo. Lucas assentiu solenemente. O mercado está difícil agora, muito competitivo. Enquanto isso, continuou meu pai, eles têm se virado com a nossa ajuda e o trabalho de meio período da Milena, mas estão enfrentando algumas decisões sobre o futuro de Theo. Minha mãe voltou naquele momento, conspicuamente sem Milena, e sentou-se. Ela puxou uma pasta de debaixo de uma travessa, onde aparentemente estivera escondida o tempo todo. O Theo é incrivelmente inteligente, disse minha mãe, retomando a conversa sem problemas. A professora da pré-escola dele diz que ele é avançado para a idade, especialmente verbalmente e na resolução de problemas. Isso é ótimo, eu disse, cautelosa. Existe esta escola particular maravilhosa. Ela continuou, abrindo a pasta e deslizando alguns folhetos brilhantes pela mesa. O Colégio Vértice.
vai do pré-escolar ao ensino médio, então ele poderia ter continuidade educacional. O programa de educação infantil deles é excepcional. Olhei para os folhetos com crianças sorridentes e diversas em uniformes, instalações modernas e estatísticas impressionantes sobre a colocação em universidades. Os valores da mensalidade estavam notavelmente ausentes dos materiais promocionais. Parece bom, ofereci, ainda sem entender meu papel nesta discussão. Meu pai se inclinou para a frente com os cotovelos na mesa. A questão é que, com a situação de emprego do Lucas, eles não conseguem se qualificar para o financiamento da mensalidade sozinhos agora. E Milena e Lucas sentem fortemente que Theo deveria começar lá neste outono para ter a melhor base possível. Senti uma sensação fria se espalhar pelo meu peito à medida que o propósito desta reunião se tornava claro. A anuidade é de R$100.000, disse minha mãe, deslizando outro papel pela mesa. Não um folheto desta vez, mas a papelada de um empréstimo. Nós mesmos cobriríamos, mas com a aposentadoria chegando e a cirurgia no joelho do seu pai marcada, simplesmente não podemos assumir mais dívidas agora. O que exatamente vocês estão pedindo? Eu disse, embora já soubesse a resposta. Precisamos que você seja a fiadora do empréstimo, disse Lucas, falando pela primeira vez. Apenas temporariamente, até eu me reerguer com um novo emprego. Seu crédito é tão bom agora e você não tem mais empréstimos estudantis. Eu o encarei, imaginando como ele sabia sobre o status do meu empréstimo, já que eu não havia compartilhado essa informação com minha família. Nós ficamos de olho nessas coisas, explicou meu pai, lendo minha expressão. Temos orgulho de como você tem sido responsável. Apenas até a situação de emprego do Lucas melhorar, acrescentou minha mãe rapidamente. É para a educação do Theo. Certamente você quer o melhor para o seu sobrinho. Você nem tem filhos para gastar dinheiro, disse Lucas com uma ponta do direito que caracterizou todo o nosso relacionamento. E sua carreira está indo tão bem. Isso é realmente importante para nós. Minha mente percorreu um slideshow de memórias, trabalhando em turnos noturnos no supermercado enquanto Lucas jogava videogame. Meu antigo notebook preso com fita adesiva. Enquanto Lucas recebia um novo porque precisava para a faculdade, pagando minha própria faculdade enquanto eles cobriam todas as despesas dele. As décadas de tratamento desigual que me ensinaram que eu era menos valorizada, menos digna de investimento e apoio. Depois de tudo que fizemos por você, disse minha mãe suavemente, empurrando uma caneta pela mesa em minha direção. Família ajuda a família. Foi o que sempre ensinamos a vocês. Senti uma estranha calma tomar conta de mim, do tipo que vem com clareza absoluta. Preciso usar o banheiro, eu disse, levantando-me. Com licença por um minuto. No banheiro do corredor, tranquei a porta e me apoiei nela, respirando fundo. Em seguida, peguei meu telefone e verifiquei os detalhes do meu voo. Ainda faltavam 3 horas para a partida. Tempo de sobra. Verifiquei meu aplicativo de transporte. Vários carros disponíveis em um raio de 10 minutos. Agendei um para chegar em 15 minutos. Depois joguei água no rosto e me olhei no espelho. Você não deve isso a eles. Sussurrei para o meu reflexo. Você não deve nada a eles. Voltei para a sala de jantar, onde 3 rostos expectantes se viraram para mim. A caneta ainda estava onde minha mãe a havia colocado, ao lado dos papéis do empréstimo para um valor que excedia meu salário anual quando me formei na faculdade. Preciso pensar sobre isso, eu disse cuidadosamente. É um grande compromisso. Os rostos deles caíram em desapontamento sincronizado. O que há para pensar? Perguntou Lucas. É para o Theo. Eu só preciso de um tempo, insisti. Vou pegar algo no meu carro. Volto já. Saí pela porta da frente com minha bolsa, deixando minha mala para trás. O carro de aplicativo já estava virando na entrada da garagem, mais cedo do que o esperado. Sem hesitar, entrei no banco de trás. Aeroporto, por favor, eu disse ao motorista, sem olhar para trás para a casa onde eu sabia que eles logo perceberiam que eu não voltaria. O trajeto para o aeroporto passou em um borrão de paisagens suburbanas, dando lugar à rodovia. Meu telefone começou a vibrar com mensagens de texto cerca de 20 minutos após minha partida, mas eu o silenciei e olhei pela janela, observando o interior de São Paulo desaparecer mais uma vez, desta vez com uma sensação de finalidade. No aeroporto, passei pela segurança atordoada, encontrei meu portão e sentei-me com as costas para a parede, meio esperando que minha família aparecesse em perseguição.
Eles não apareceram. O processo de embarque, o taxiamento, a decolagem, tudo aconteceu em um estranho estado desconectado, onde me sentia simultaneamente entorpecida e hiperconsciente do meu entorno. Não foi até o avião atingir a altitude de cruzeiro, o sinal de cinto de segurança se apagando com um ding alegre, que a realidade do que eu tinha feito me atingiu. Eu tinha abandonado minha família, saído sem explicação, depois que eles me fizeram voar pelo país, especificamente para me emboscar com suas exigências financeiras. A pura audácia de suas expectativas me atingiu de novo, e me peguei sorrindo levemente, ao lembrar de suas expressões chocadas que certamente se seguiram à minha saída. Desliguei meu telefone completamente durante o voo, não querendo lidar com as consequências inevitáveis até estar segura em casa. A viagem noturna me deixou exausta, mas resoluta, quando finalmente destranquei a porta do meu apartamento em Belo Horizonte nas primeiras horas da manhã de domingo. Meu lar, meu espaço, comprado e pago, com meu próprio trabalho duro, onde ninguém podia fazer exigências, julgamentos ou comparações. Dormi por 12 horas seguidas, acordando à tarde com a luz do sol entrando pela janela do meu quarto e a certeza de que precisaria enfrentar as consequências de minhas ações eventualmente. Com uma respiração profunda, liguei meu telefone. A avalanche foi imediata e avassaladora. 15 chamadas perdidas da minha mãe, 8 do meu pai, 3 mensagens de voz de Lucas, dezenas de mensagens de texto que iam de confusas a preocupadas e irritadas. Onde você foi? Você está bem? Nos ligue imediatamente. Estamos preocupados. Não acredito que você simplesmente foi embora assim. Isso é incrivelmente desrespeitoso, Sofia. Depois de tudo que fizemos por você. O Theo está chorando, perguntando onde a tia dele foi. Você está sendo incrivelmente egoísta agora. Nós pagamos sua passagem para vir aqui, e é assim que você nos paga? Família significa estar lá um para o outro, não fugir. A progressão era previsível, começando com preocupação, que rapidamente deu lugar à chantagem emocional e acusações. Ouvi as mensagens de voz, cada uma mais agitada que a anterior. Sofia, é a mamãe. Onde você está? Estamos morrendo de preocupação. Por favor, nos ligue imediatamente. Sofia, isso não tem graça. Seu pai está muito chateado. Ligue para casa agora. Não acredito que você faria isso conosco, com o Theo. Não foi assim que te criamos. Me ligue de volta. Apaguei todas elas e coloquei meu telefone no silencioso, precisando de mais tempo para processar antes de responder. Pelo resto do domingo, foquei no autocuidado. Pedi comida por delivery, assisti a programas de TV bobos e tentei me preparar mentalmente para a semana de trabalho à frente. Na segunda-feira, voltei ao escritório como se nada tivesse acontecido, mergulhando em projetos e reuniões que exigiam minha total atenção. Meu telefone continuou a acumular notificações, mas ignorei todas elas. Terça e quarta-feira passaram de maneira semelhante. Na quinta-feira, o tom das mensagens mudou de raiva para ameaças. Se você não nos ligar de volta, vamos entrar em contato com a polícia de Belo Horizonte para uma verificação de bem-estar. Este não é um comportamento aceitável. Seu irmão está considerando ir a BH para te encontrar, já que você claramente não é madura o suficiente para ter uma simples conversa. É essa realmente a batalha que você quer travar, Sofia, se recusando a ajudar seu sobrinho a ter uma boa educação? Que tipo de pessoa isso te torna? A manipulação era tão transparente agora que eu tinha alguma distância. Finalmente respondi com uma única mensagem de texto para o grupo da família. Estou segura e bem, preciso de espaço agora. Por favor, respeitem isso. Isso apenas alimentou a indignação deles, provocando outra enxurrada de mensagens sobre obrigação familiar, respeito aos pais e como eu estava partindo o coração da minha mãe. Após uma semana dessa guerra emocional crescente, tomei uma decisão. Mudei meu número de telefone. O silêncio que se seguiu foi ao mesmo tempo estranho e libertador. Eu sabia que eles ainda poderiam me contatar por e-mail ou pelas informações de contato do meu trabalho se houvesse uma emergência genuína, mas o bombardeio constante de culpa e manipulação foi finalmente cortado. 2 semanas após o incidente do jantar, sentei-me e redigi um e-mail cuidadoso para meus pais. Não deixei que as emoções ditassem o conteúdo.
Em vez disso, expliquei calmamente minha perspectiva sobre anos de tratamento desigual e expectativas injustas. O padrão tem sido claro durante toda a minha vida. Escrevi. Lucas recebe apoio, oportunidades e suporte financeiro, enquanto se espera que eu me vire sozinha. Quando tenho sucesso apesar da falta de ajuda, minhas conquistas são minimizadas, enquanto as de Lucas são celebradas. Agora, vocês me pediram para assumir um risco financeiro significativo pela educação do filho dele, quando nenhum de vocês estava disposto a fazer o mesmo pela minha. Isso não é sobre o Theo, por quem tenho carinho, apesar de tê-lo conhecido apenas uma vez. Trata-se de um desequilíbrio fundamental em como vocês veem seus filhos e suas responsabilidades para com eles. Terminei o e-mail com um pedido de tempo e espaço para reconsiderar meu relacionamento com eles no futuro, deixando claro que não estava cortando os laços completamente, mas que precisava de limites. A resposta deles veio em horas, um e-mail conjunto assinado por ambos os pais que confirmou tudo o que eu havia entendido sobre nossa dinâmica familiar. Estamos profundamente magoados com suas acusações. Escreveram. Você sempre teve ciúmes das conquistas de Lucas e do vínculo especial que compartilhamos com ele. Demos a você tudo o que precisava, enquanto crescia, ensinando-lhe independência e responsabilidade, o que claramente te serviu bem em sua carreira. Se você escolhe interpretar nossa criação como favoritismo, esse é um problema seu para resolver. Esperamos que você reconsidere sua posição em ajudar o Theo, que é inocente em tudo isso. Nenhum reconhecimento das disparidades que eu apontei. Nenhum momento de reflexão ou consideração de que o tratamento deles poderia ter sido injusto. Apenas desvio, negação e outra tentativa de me manipular através da culpa. Eu não respondi. Nas semanas que se seguiram, encontrei um apoio inesperado em um fórum online para filhos adultos, navegando em relacionamentos familiares difíceis. Compartilhar minha história anonimamente levou a dezenas de comentários de pessoas que haviam passado por tratamento semelhante, muitas das quais acabaram limitando ou encerrando o contato com suas famílias para seu próprio bem-estar. Suas histórias me ajudaram a me sentir menos sozinha, menos como se estivesse exagerando ou sendo irracional. 3 meses após o incidente do jantar, uma vaga de emprego chamou minha atenção. A empresa estava procurando um diretor de marketing para suas operações no Sul, com base em Florianópolis. Significaria outra mudança, outro novo começo e ainda mais distância física de São Paulo. Atualizei meu currículo e enviei uma inscrição naquela noite. 2 entrevistas e uma visita presencial depois, me ofereceram o cargo com um aumento substancial de salário e pacote de realocação. Aceitei sem hesitar, pedi demissão do meu emprego em Belo Horizonte e comecei o processo de desmontar minha vida lá para reconstruí-la do outro lado do país. Não informei minha família sobre minha mudança. A distância entre BH e Campinas já era significativa, mas a distância entre Florianópolis e Campinas parecia uma declaração em si. Eu estava literalmente colocando quase um continente inteiro entre nós. O processo de desaparecer do radar da minha família foi surpreendentemente simples. Fechei todas as contas de redes sociais às quais eles tinham acesso, criando novas contas privadas com uma variação do meu nome. Atualizei minhas informações de contato com bancos, provedores de saúde e outras instituições, adicionando senhas e perguntas de segurança que eles não seriam capazes de adivinhar. Instruí o departamento de RH da minha empresa a não fornecer nenhuma informação pessoal a ninguém que alegasse ser da família, sem minha permissão explícita. 6 meses se passaram sem contato. Eu me estabeleci em Florianópolis, encontrando um apartamento com vista para o mar, fazendo novos amigos através do trabalho e de um grupo de trilhas local, estabelecendo rotinas que pareciam saudáveis e sustentáveis. Pela primeira vez na vida, comecei a prosperar de verdade, sem a sombra das expectativas familiares nublando minhas conquistas. E então, quando eu estava começando a acreditar que tinha me livrado com sucesso da dinâmica familiar tóxica, um cartão de Natal chegou ao meu novo endereço. À frente apresentava uma foto profissional dos meus pais, Lucas, Milena e Theo, todos usando suéteres de Natal combinando e sorrisos forçados. Dentro havia uma atualização pré-impressa sobre Theo começando a pré-escola, não a academia particular, notei, e Lucas encontrando um novo emprego.
No final, na caligrafia da minha mãe, havia uma breve nota pessoal. Para a família perto e longe, o Natal é um tempo de perdão e união. Sentimos sua falta e esperamos que você encontre o caminho de volta para nós em breve. Com amor, mamãe e papai. Nenhum reconhecimento de erro. Nenhum pedido de desculpas, apenas a expectativa de que eu eventualmente me alinhasse com a versão deles de harmonia familiar. Devolvi o cartão sem abrir, escrevendo no envelope: devolver ao remetente, destinatário desconhecido neste endereço. Uma semana depois, um e-mail inesperado chegou de Milena, separado da conta da família. Sofia, sei que nunca fomos próximas, mas eu queria entrar em contato. Eu entendo mais do que você imagina sobre a dinâmica em jogo aqui. O que aconteceu naquele jantar não foi certo. Lucas e seus pais não veem isso, mas eu vejo. Não estou pedindo para você responder ou mudar de ideia sobre nada. Só queria que você soubesse que pelo menos uma pessoa reconhece a posição em que você foi colocada. Cuide-se. Olhei para a mensagem por um longo tempo, meu dedo pairando sobre o botão de resposta. Parte de mim queria responder, encontrar uma aliada no lugar mais inesperado, mas a maior parte de mim reconheceu que qualquer resposta poderia abrir uma porta que eu não estava pronta para reabrir. Salvei o e-mail, mas não respondi. Quando o aniversário de 1 ano da emboscada do jantar chegou, tirei o dia de folga do trabalho e fiz uma trilha até um mirante com vista para o mar. Sentada em uma rocha, observando os barcos cruzarem a água sob um céu claro de outono, refleti sobre tudo o que havia mudado em 12 meses. Eu tinha uma nova casa, novos amigos, uma carreira próspera e, o mais importante, uma sensação de paz que nunca havia experimentado enquanto estava emaranhada nas expectativas da minha família. Eu tinha escolhido a mim mesma, finalmente, depois de uma vida inteira sendo o segundo plano na narrativa da minha própria família. A culpa que inicialmente se seguiu à minha fuga havia desaparecido, substituída por uma certeza tranquila de que eu havia feito a escolha necessária para o meu próprio bem-estar. 2 anos depois de deixar aquele jantar fatídico, minha vida em Florianópolis havia assumido uma riqueza que eu nunca imaginei ser possível. Minha carreira havia acelerado além das minhas expectativas, com minhas campanhas de marketing ganhando reconhecimento da indústria e minha equipe se expandindo para lidar com nossa crescente base de clientes. A confiança da empresa na minha liderança se traduziu em autonomia e respeito que alimentaram minha confiança tanto na esfera profissional quanto na pessoal. Meu apartamento, antes um refúgio esparso, havia se transformado em um verdadeiro lar, cheio de livros, arte colecionada de artistas locais e móveis confortáveis escolhidos puramente para meu próprio prazer, em vez de por acessibilidade. A vista do mar, em dias claros, ainda me tirava o fôlego, um lembrete diário da beleza que existia além dos limites estreitos da obrigação familiar. Mais preciosas do que os confortos materiais foram as amizades que cultivei. Meu grupo de trilhas tornou-se uma fonte consistente de aventura e risadas nos fins de semana. Minha vizinha Helena, professora de literatura na universidade local, regularmente me convidava para jantares e conversas instigantes. Meu colega David e seu marido Michael me incluíam em suas celebrações de feriados e churrascos de verão. Essas conexões eram diferentes de tudo que eu já havia experimentado. Eram escolhidas livremente, mantidas com respeito mútuo e interesse genuíno, sem o peso da história ou da obrigação. Pela primeira vez, entendi como relacionamentos saudáveis poderiam ser quando não ofuscados por comparação ou amor condicional. 6 meses de terapia com a doutora Lillian e eu comecei a desembaraçar a complexa teia de dinâmicas familiares que moldaram minha autopercepção e comportamentos. O que você vivenciou é chamado de favoritismo financeiro, explicou a doutora Lillian durante uma sessão particularmente esclarecedora. É uma forma de tratamento diferencial que pode ter efeitos duradouros nas crianças, mesmo na idade adulta. O impacto prático de seus pais apoiarem financeiramente seu irmão enquanto esperavam que você lutasse sozinha enviou uma mensagem clara sobre seus respectivos valores no sistema familiar. Eu sempre pensei que estava apenas sendo ensinada a ter responsabilidade. Admiti. A racionalização ainda persistindo apesar do meu entendimento intelectual da injustiça. Essa é a narrativa que eles lhe deram. Ela assentiu. E as crianças naturalmente tentam dar sentido às suas experiências de maneiras que não exijam que vejam seus pais como injustos ou sem amor.
Mas olhe para as evidências objetivamente. Pais verdadeiramente amorosos e justos criariam circunstâncias tão dramaticamente diferentes para seus filhos? Essas sessões de terapia me ajudaram a reconhecer padrões que eu havia internalizado. Minhas tendências workaholic, minha dificuldade em aceitar ajuda, meu medo de parecer necessitada ou vulnerável, tudo derivava de lições precoces de que meu valor estava ligado à minha independência e autossuficiência. Comecei o lento processo de desaprender essas crenças, praticando autocompaixão e estabelecendo limites mais saudáveis em todos os meus relacionamentos. Ocasionalmente, notícias da minha família chegavam a mim através de conexões distantes. Uma ex-colega de classe do ensino médio mencionou ter encontrado Lucas em um evento de negócios local. Ela disse que seus pais acabaram fazendo aquele empréstimo escolar eles mesmos. Ela me contou durante uma ligação para colocar o papo em dia. Aparentemente, eles foram os fiadores para a escola particular do seu sobrinho, afinal. A informação trouxe um breve momento de vindicação, seguido por uma tristeza genuína. O ciclo continuava ininterrupto. Meus pais ainda estavam se sobrecarregando para atender às expectativas de Lucas, enquanto ele aparentemente permanecia dependente do apoio deles, bem nos seus 30 e poucos anos. A dinâmica não havia mudado na minha ausência, apenas a distribuição da responsabilidade. Minha situação financeira, enquanto isso, havia se transformado completamente. Com meu salário aumentado e sem obrigações familiares drenando meus recursos, eu havia construído economias substanciais e feito meu primeiro grande investimento, uma casa moderna com vista para a Lagoa da Conceição. No dia em que assinei os papéis de fechamento, lembrei-me daquele momento no meu apartamento em BH, quando brindei a mim mesma após quitar meus empréstimos estudantis. Este marco parecia semelhante, mas amplificado. Outra conquista obtida inteiramente por meus próprios esforços. Naquela noite, andando pela minha nova casa vazia, antes da entrega dos móveis, contemplei como o amor e o apoio reais deveriam ser. Se eu algum dia tivesse meus próprios filhos, como garantiria que eles se sentissem igualmente valorizados, igualmente apoiados, igualmente amados? Prometi a mim mesma que eles nunca questionariam seu valor com base no investimento financeiro, nunca teriam que ganhar o apoio parental básico através de conquistas acadêmicas ou sucesso na carreira. Eu tinha acabado de me instalar na minha nova casa quando uma carta surpreendente chegou, encaminhada do endereço da minha empresa. A caligrafia no envelope era desconhecida, infantil, mas cuidadosa. Dentro havia um bilhete escrito em papel de carta de super-herói. Querida tia Sofia, meu nome é Tel, tenho 9 anos agora. A mamãe me mostrou sua foto e disse que você mora longe. Estou aprendendo sobre árvores genealógicas na escola. Você pode me contar sobre quando você era criança? Minha professora diz que todo mundo tem uma história. Qual é a sua história? Tel. A inocência da carta me pegou de surpresa. Esta criança, presa no meio de dinâmicas de adultos, não conseguia entender, estendendo a mão com simples curiosidade sobre sua tia. Ele não era responsável pelo direito do pai ou pelo favoritismo dos meus pais. Após cuidadosa consideração, respondi com uma breve carta apropriada para a idade sobre crescer no interior de São Paulo, minhas matérias favoritas na escola e algumas memórias de infância benignas. Não incluí endereço de remetente, tornando-a uma comunicação única que não reabriria feridas ou criaria expectativas. À medida que meu 3º ano em Florianópolis se aproximava, me vi refletindo mais profundamente sobre o conceito de família. A definição tradicional, ligada por sangue e obrigação, havia me trazido principalmente dor e insegurança. Mas minha família escolhida, os amigos que celebravam meus sucessos sem comparação e me apoiavam em desafios sem manter um placar, haviam me mostrado como a conexão genuína poderia ser. Percebi que estabelecer limites com minha família biológica não era egoísmo, como eles tentaram me fazer acreditar. Era autopreservação necessária. Afastar-se de relacionamentos tóxicos, mesmo aqueles que a sociedade insiste que devem ser mantidos a todo custo, pode ser a escolha mais autorrespeitosa. Alguns relacionamentos simplesmente não podem ser equilibrados ou curados. Meus pais provavelmente nunca reconheceriam a injustiça fundamental de sua criação. Nunca veriam verdadeiramente a dor que seu favoritismo causou.
Lucas provavelmente nunca reconheceria sua posição privilegiada em nossa hierarquia familiar. Continuar a buscar validação ou tratamento justo deles apenas perpetuaria meu próprio sofrimento. A paz mais profunda veio com a aceitação dessa realidade e o redirecionamento da minha energia para relacionamentos que refletiam meu verdadeiro valor. Cada vez que recebia amigos para jantar em minha nova casa, cada projeto bem-sucedido que liderava no trabalho, cada manhã que acordava sem o peso da expectativa familiar, eu afirmava a correção da minha decisão. Às vezes, ir embora não é abandono, mas a forma mais corajosa de amor próprio. Às vezes, a família que criamos significa mais do que a família em que nascemos. Às vezes, os limites mais difíceis de estabelecer são os que, em última análise, nos libertam. Ao olhar para o meu futuro agora, vejo possibilidades ilimitadas pelas expectativas ou limitações dos outros. Vejo uma vida definida por escolhas feitas com confiança, em vez de obrigação. Relacionamentos baseados em respeito mútuo, em vez de DNA. E sucesso medido pela realização pessoal, em vez de validação externa. Espero que minha história ressoe com aqueles de vocês que sentiram a ferroada do favoritismo familiar ou de expectativas injustas. Lembrem-se de que seu valor não é determinado pela disposição dos outros em investir em você. Você merece amor igual, apoio igual e respeito igual, especialmente daqueles que afirmam te amar mais. Você já teve que fazer a difícil escolha entre obrigação familiar e autorrespeito? Como você lidou com isso? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Se minha história tocou algo em você, por favor, curta e se inscreva para mais conversas sobre dinâmica familiar, limites e a construção de uma vida em seus próprios termos. Lembre-se, às vezes a família que escolhemos se torna mais importante do que a família em que nascemos. Obrigada por ouvir e que você encontre a coragem de honrar seu próprio valor, qualquer que seja a jornada que isso exija.